Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Pioneiros de Luz. Eu sou a Nicole e estou aqui com a Daisy Simon. Daisy, fala pra gente o seu nome completo, a data e o local do seu nascimento. Me chamo Daisy Klein Simon. Eu nasci em 26 de agosto de 1941, em São Paulo, capital. Daisy, e qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é Naor Klein, minha mãe, Tony Augusta Klein. E dos Meu seus pai foi pastor. e você tem irmãos? Eu tive um irmão, Dalmo Klein. E como que você passou a sua infância? Aonde que foi? A minha infância, de que eu me lembro, foi no CAB. Foi o primeiro lugar que eu tenho lembrança na minha mente depois que eu nasci. Eu devia ter uns 2 anos, mais ou menos, porque meu pai foi professor do CAB e lá nós moramos por algum tempo. Mais tarde, depois, ele passou a trabalhar na associação e depois na União, e então moramos em Santo Amaro e depois em Moema, onde era a sede da União Sul Brasileira naquele tempo. É, você mencionou que o seu pai era pastor. Eles sempre foram da igreja ou teve algum momento que alguém apresentou a igreja para eles? Meu pai já nasceu na igreja adventista. Meus avós que foram batizados no começo da vinda do adventismo no Brasil, no início de 1900. E meu bisavô foi o primeiro adventista da família. Então, eu já sou a quarta geração de adventistas. E a senhora sabe como que o seu bisavô ficou sabendo da igreja? Foi um pastor que era diretor do CAB naquele tempo, Colégio Adventista, que ele pregou na Igreja Central Paulistana, fez uma série de conferências ali e meu bisavô assistiu e ele veio para a igreja com toda a sua família, que era uma família bem numerosa. E todos se converteram ao adventismo e ficaram na igreja até morrer. E a senhora, por acaso, sabe o nome do pastor que fez a série Eu de não conferência? sei, não sei, era dos primeiros que vieram para o Brasil, mas eu não me lembro de ter sabido qual era o pastor que fez essa conferência. Mas eu acho que foi a primeira conferência feita na Igreja Central Paulistana. Tá bom. E a senhora sabe, como que foi a sua conversão, então? A senhora nasceu na igreja, mas teve um momento marcante para a senhora que fez que você tomou essa decisão? É, eu sempre fui adventista e nós levávamos a religião muito a sério. E eu tive o prazer de, em meu lar, lar dos meus pais, a gente fazia os cultos diariamente. Meus pais sempre trabalharam muito na igreja e eu, quando tive idade também, comecei como professora das crianças, depois dos juvenis, fui diretora de jovens, e isso me prendia muito à igreja. Outra coisa que foi muito importante para mim, eu sempre estudei em escolas adventistas,
comecei em Santo Amaro, depois que mudamos para Moema, perto da União, eu continuei estudando na Escola Adventista de Moema, que estava recém começando, e depois fui para o CAB e lá fiz o meu colegial. A senhora lembra quando que a senhora se batizou, a data? Eu me batizei Aonde? ainda na igreja de Moema, antes de ir ao CAB, eu me batizei com 14 anos. Meu pai fez o meu batismo, foi uma data assim muito boa para mim, muito feliz. Eu me sentir membro da Igreja Adventista, que eu acho que é um privilégio muito grande. Sim, a senhora lembra da data específica? 2, 2 de outubro de 1955. Ah. E a senhora então mencionou um pouco aí da sua educação, e então até o colegiado. A senhora continuou depois, fez alguma coisa, uma graduação? Sim, depois, já depois de casada, porque quando eu saí do CAB, eu comecei a trabalhar na Associação Paulista como secretária do tesoureiro e do presidente, e trabalhei 2 anos ali. Aí eu me casei. E depois do casamento, o meu marido me aconselhou a fazer a faculdade de música na área do violino, porque eu comecei a estudar violino muito cedo, com 5 anos, e eu estava bem adiantada. Então, eu me preparei, fiz o vestibular e cursei os 5 anos do curso de violino. E você, que ano que você se formou, então? No violino, eu me formei em 1969, mas eu continuei ainda estudando, porque eu gostaria de ter um pouco mais de estudo na questão de interpretação musical e também a didática do violino, porque meu marido também era músico e o CAB, quando ele terminou a teologia, pediu a ele que se preparasse na música para ser professor. Naquele tempo era muito difícil arranjar professores de música. Então, ele terminou a teologia e continuou estudando, se preparando para ser professor. Então, ele era professor e ainda estudava e dava as aulas já. Então foi naquele ano que você terminou, você sabia a data, o dia e o mês que você se formou? Eu me formei em 1969. Daí eu ainda estudei mais 3 anos de aperfeiçoamento e didática do violino. E o seu Aí, esposo, pode continuar. e aí, em 1979, eu comecei a dar aulas no IAE. Já era IAE daí. E então a senhora mencionou que é casada. Como que você conheceu o seu esposo? Foi no CAB, enquanto eu estava estudando lá. Pode Nós mencionar fazíamos. também na história o nome do seu esposo também, por favor? Meu esposo foi Tércio Simon, filho de uma professora bem antiga do CAB, Dona Albertina Rodrigues Simon, que nos primeiros anos do CAB, em 1915, ela foi como professora de português, ela era a única professora brasileira, e ela deu aulas até para mim.
Ela deu aulas para o meu avô, que fez teologia, depois para o meu pai, que também fez teologia, depois para mim. Então, ela deu aula para 3 gerações da minha família. E aí, depois foi minha sogra, maravilhosa sogra que eu tive, uma segunda mãe que eu estimo muito até hoje. Que bênção. E então, na continuação de como você conheceu seu esposo? Ah, sim, é, eu, me, eu estudei lá até 1959, quando eu terminei o colegial. Nesse ano de 59, eu estava estudando violino lá no CAB e eu tinha aulas teóricas com o professor Tércio Simon. E um belo dia, nos conhecemos melhor, começamos a namorar e depois de 4 anos nos casamos. Você pode falar pra gente a data do casamento de vocês? Foi dia 17 de dezembro de 1963. E vocês tiveram filhos? 2 filhos. O mais velho é Décio, que agora está com 58 anos, e a mais nova, Thelma, que está com 56. E eles tiveram alguma contribuição na obra adventista? Ou o que que eles fazem hoje em dia? O Décio é engenheiro e ele dá contribuição na igreja. E a Thelma, ela foi esposa de obreiro, então ela trabalhava com o esposo, ele era professor, mas sempre os dois trabalharam muito nas igrejas em que eles fizeram parte. E como é que foi o seu ministério? Você pode nos falar um pouco de como começou, de que formas você contribuiu e Então, aonde? é, nós contribuíamos, tanto eu quanto meu esposo, na região da música, né? O Uhum. Tércio sempre foi organista lá no CAB e depois, mais tarde, aqui onde terminamos o nosso trabalho, aqui no UNASP Hortolândia. Então, ele era organista da igreja e ele que organizava ah, os programas musicais e sempre na área da música. Sim. E a senhora estava ali auxiliando, então Sim, eu ele. auxiliava ele na música, mas eu também, porque eu tive as crianças pequenas, né? Então, lá no IAE, eu fiz parte do primeiro berçário da igreja, porque o meu filho fez parte do berçário e eu cuidava das crianças de berço lá, enquanto os pais assistiam à escola sabatina e o culto. Depois, mais tarde, eu passei para o rol do berço, depois para os infantis, sempre acompanhando os filhos, né? Principalmente quando chegamos aqui no NASP Hortolândia, eu me dediquei mais aos pequenos, né? Passando lição e fazendo aquilo que as professoras de um departamento de crianças fazem. Também fui professora de juvenis, fui na igreja de Moema já até antes de me casar. Eu passava a lição dos juvenis e eu amava fazer isso, amava
levar para os juvenis aquelas coisas que a senhora White escreveu sobre as lições que a gente estava estudando. Isso era um prazer imenso, levar em palavras que as crianças, os meninos entendiam, né? Um linguajar familiar. E isso fez muito bem para mim também. E daí a senhora continuou ali? E daí por quantos anos? Então, em 1980, nós viemos para cá, para o NASP Hortolândia. 89, 79 nós viemos para cá. E aí eu dei aulas, né, de violino e o meu esposo foi chamado. O pastor Tércio Sardi o chamou para fundar uma orquestra aqui no NASP Hortolândia. Havia, no tempo do professor Benfield, um comecinho de orquestra, com poucos instrumentos, e o pastor Tércio soube que o meu marido, Tércio, dava aulas em grupo para instrumentos de sopro, e ele convidou o Tércio para trabalhar aqui, para fazer esse tipo de ensino, né, em grupos, prevendo já o início de uma orquestra. E eu fazia isso nas cordas, principalmente nos violinos. Eu dava aulas para muitos alunos, preparando-os já para formar a orquestra. Em 1981, nós começamos uma pequena orquestra. E esta Então, orquestra eu toco até hoje, tenho o maior prazer de tocar. São 40 e poucos anos tocando na orquestra. então vocês auxiliaram nessa orquestra todos esses anos, desde que começou Sim, até agora. sim. Eu saí algumas vezes por questão de ter que cuidar de meus pais, depois cuidar da minha cunhada, né? Então, eu ficava muito sobrecarregada. Mas o meu coração estava sempre lá e quando eu pude, eu voltei e estou até hoje. Não mais no violino, porque eu já estou proibida de tocar violino por causa de artrose, mas eu arranjei um instrumento um pouquinho maior e agora estou no violoncelo. Então, quantos anos foram de trabalho para a senhora? Olha, desde a primeira vez que eu dei aula, eu dei 50 anos de aula de violino. Aqui no NASP eu dei de 79 a 99. Então, 50 anos todo, Ao em todo, todo, ao todo. sim. Eu comecei violino com 5 anos, como eu falei, e aos 15 anos eu já estava dando aula. E dei até os 65 anos. Daisy, e você chegou a ser obreira na obra? Não, eu não fui obreira. Até me convidaram para ser obreira, mas eu tinha 2 crianças pequenas e eu me propus a eu criar os meus filhos. Então, eu não poderia trabalhar período inteiro e, ao mesmo tempo, estar com os meus filhos em casa. Então, eu trabalhava principalmente na hora em que eles estavam na escola, né? E fazia a questão de estar o maior tempo possível em casa quando eles estivessem em casa. Aí eu fiquei com os meus filhos e eu acho que eu fui imensamente abençoada por Deus. Ambos estão na igreja,
firmes, e isso para mim é o prêmio do que eu fiz. Você tem alguma história que você sentiu Deus agindo por através do seu ministério? Olha, nós tivemos professores no Instituto de Artes aqui de Hortolândia, e um belo dia um senhor veio conversar com o Tércio, oferecendo o irmão dele, que não era adventista, que veio estudar aqui no NASP, para ser professor de violão do, do Instituto de Artes. E o Tércio pediu para o rapaz vir aqui, e ele ouviu o rapaz, gostou muito, porque o rapaz tocava muito bem violão. E esse rapaz ficou dando, enquanto estudou aqui no NASP, ele ficou dando aulas de violão no conservatório. Mais tarde, ele foi fazer uma entrevista, eu acho que na Novo Tempo, e nós, ouvindo a entrevista dele, descobrimos que aqueles anos que ele deu aulas de violão aqui no IASP, levaram ele para a igreja. E ele era o pastor agora do NASP Engenheiro Coelho. Que Isso foi bênção. uma surpresa extremamente agradável, que é aquilo que nós estávamos fazendo aqui para professores e alunos, teve esse filho de Deus que é um pastor maravilhoso. Vocês tiveram algum mentor ou algum conselheiro que acompanhou vocês durante o ministério, que deu um apoio para vocês? Sim, o Tércio, principalmente, ele teve o apoio incondicional do maestro Flávio Araújo Garcia, com quem ele trabalhou muitos anos. E depois ele substituiu o pastor Flávio, quando o pastor Flávio deixou de trabalhar no IAE naquele tempo. E eu tive os meus pais. Meus pais sempre me encaminharam nos caminhos do Senhor, e eu sou muito grata a eles pelo que eles fizeram por Hum. Indo para as palavras finais, eu queria perguntar para a senhora se a senhora tem um verso bíblico preferido e por quê? Eu tenho, não é somente um, eu tenho alguns versos, mas principalmente três que eu amo e eu estou sempre com eles na memória. O primeiro deles é Provérbio 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O segundo é o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o terceiro é São João 3:16, porque Deus amou o mundo e esse é muito conhecido. Eu baseio a minha vida nisso. A primeira coisa que eu fiz, eu guardei o meu coração em Jesus. E ele é o meu conselheiro, o meu pastor, o meu protetor e o meu tudo até hoje. A ele eu entreguei o coração para que ele fizesse de mim o que ele quisesse. E assim ele me amou e me salvou.
Você tem alguma palavra final assim que você quer falar para as pessoas que vão ouvir esse vídeo depois? Como mãe de família, eu tenho, um, eu sempre gosto de falar isso para as futuras mamães e as mamães de primeira viagem. Quando a criança nasce, já fale de Deus para ela. Você pode pensar que a criança não está entendendo, mas ela ouvindo o nome Deus, o nome Jesus, ela vai se acostumando com aquele nome e fica conhecido para ela, como se fosse alguém que ela deve obedecer, ela deve saber a respeito e falar para as outras pessoas. Eu gostava quando eu era criança e eles me perguntavam: o que você é? Eu digo: eu sou uma filha de Jesus. Eu sempre me considerei assim, porque a minha mãe começou muito cedo a me dizer que eu era a filha de Jesus. E até hoje eu me sinto a filha de Jesus, com 83 anos, porque lá no berço a minha mãe começou. E isso é extremamente importante. Bom, era essas dúvidas, as perguntas que a gente ia falar para perguntar para você. Muito obrigada por responder aí para a gente. Obrigada por seu ministério também. E aos ouvintes, muito obrigada por escutar. Essa é a Daisy. Eu sou a Nicole. Tchau, tchau. Tchau, tchau.